Olá, amigos da TV Chico Xavier. É um prazer estar com vocês, como também estarmos aqui com a presença do nosso amigo professor José Otávio, professor de História e também espírita, palestrante. Acabou de fazer uma exemplar palestra a respeito da cura da alma, né? Através do magnetismo, enfim. Mas o que vamos perguntar a José Otávio, eu acredito que muitas pessoas também gostariam de fazê-lo. Como surgiu na sua vida, José Otávio, o Espiritismo? Como foi que você teve acesso e em que momento da sua vida? Eu nasci espírita, eu tive esse privilégio. Eu fui criança de evangelização espírita, sabe? Com recordações muito claras, desde bebê mesmo eu ia evangelização espírita, porque o meu avô materno era espírita, minha mãe é espírita, né? Então são 3 gerações de espiritismo na família. Nasceu num berço espírita? Nasci num berço espírita, né? Eu nasci em 1976, em Ubá, em Minas Gerais. É uma cidade, eu frequentava o Centro Espírita Ismael. E ao mesmo tempo minha mãe frequentava o grupo espírita da Dona Nina Braga, que até hoje existe, né? Uma senhorinha que era muito comum às vezes a casa da pessoa se transformar no Centro Espírita, e ela fazia reuniões lá. E a gente frequentava tanto o Centro Ismael, onde eu fiz a evangelização, até o começo da adolescência. Mais tarde eu fui para Belo Horizonte, onde eu fiquei sob os cuidados do seu Honório Onofre de Abreu, no Grupo Espírita Emmanuel, e para estudar, né? Um dia específico da semana. E a minha mediunidade, quando começou a se tornar mais ostensiva, aí eu fui para a Dona Nina, a Dona Duca, sobrinha do Chico Xavier, Raimunda Bambirra Xavier, que me formou, né, me ajudou, me colocou pela primeira vez na mediúnica, me levou para os estudos de mediunidade, e foi a partir daí então, no centro, a Casa de Caridade Herdeiros de Jesus, que eu desenvolvi minha mediunidade e comecei a minha trajetória como palestrante aos 18 anos. Hoje eu tenho 42, né? E em 2005 eu fiz concurso para Campina Grande e para cá me transferi. Que bom. Né? E hoje frequento com mais frequência, me ligo aos trabalhadores da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, a SEJA. Nessa sua vivência no meio espírita, além de ter nascido no berço, o que mais te atraiu na doutrina espírita? O fenômeno da mediunidade, a doutrinação no chamamento para ser uma pessoa melhor? O que foi que mais te atraiu? Eu convivi com muita frequência e intimidade com o fenômeno desde a infância, porque eu tinha muita mediunidade ostensiva ao meu redor na infância. Mediunidade de efeitos físicos, né? Mais tarde, eu convivi muito com Henrique Rodrigues, que foi um pesquisador da mediunidade, eu participei de experiências, né? Então, desde a infância, eu nunca tive muita curiosidade sobre os fenômenos, que eles eram muito cotidianos, né? Eu tinha curiosidade sobre a regularidade deles, sobre a hereditariedade da mediunidade, os fatores orgânicos que a influenciavam, que eu tenho até hoje, leio sempre que posso sobre isso. Mas foram os aspectos morais da doutrina espírita que realmente me tocaram mais, porque são aqueles que influenciaram mais as crises existenciais, dificuldades que eu vivi na vida e me deram suporte, né? Então é importante, a minha trajetória na evangelização infantil nos mostra a importância de dar suporte moral evangélico às crianças. Então eu sou muito grato à minha mãe de ter insistido em me levar na evangelização infantil desde a infância, né? Eu passei por todas as etapas, fui jovem da juventude espírita, isso foi muito bom para mim. No meio espírita existem alguns segmentos que não aceitam o magnetismo como o espiritismo. Mas Allan Kardec diz que são ciências gêmeas. O que é que você diria para essas pessoas que ainda confundem ou estão nesse sentido, separando o magnetismo do espiritismo? Porque, como nós vimos, é um passe mais trabalhado, é um passe que é uma doação fluídica magnética do próprio passista. O próprio Kardec diz, comparando a mediunidade, que poderia não ser do médium, porque vem através do espírito, mas o magnetismo não, é do magnetizador. O que é que você diria a isso? Acreditando que a influência do médium ou potencial anímico é parte essencial em qualquer fenômeno de mediunidade, né? Eu acredito numa interação entre os fatores da interferência da espiritualidade, os fatores da interferência do médium, e eu acredito que o estudo do magnetismo enquanto especialização só pode trazer muito benefício, né?
como outras especializações de campos específicos dos estudos sobre mediunidade, sobre espiritismo, o magnetismo como fator auxiliar da cura, já que nós temos no magnetismo, particularmente, um campo de diálogo com sabedorias orientais. O Reiki, o Qigong chinês, a pranaterapia trabalham com coisas semelhantes. Então, em tudo que o espiritismo consiga dialogar, isso é muito bom, né? Então, não vejo motivo para estranhamento. Eu acho que pode ser um campo de estudo específico que não se confunda com o espiritismo, mas se some, né? E é um campo que pode ser estudado. Eu acho o esforço do nosso irmão Jacomelo, meu amigo, muito meritório e muito valoroso. Diante dos fenômenos que nós conhecemos, não só por ter sido Jesus, mas me parece que lá há um grande conteúdo do magnetismo do Cristo quando impunha as mãos. E ele próprio dizia que nós poderíamos fazer o que ele fazia e até mais. Então, das curas que nós temos relatos de Jesus, ele apenas impunha a mão, não tocava. Em alguns casos ele tocou, por exemplo, do cego que ele fez a saliva com a terra, né, e colocou nos olhos. E isso é magnetismo. É interessante, em se tratando do governador espiritual do planeta, particularmente eu acho que todas as nossas análises seriam incompletas, porque ele mobilizava, diferente de nós, recursos variados aos quais nós não temos acesso. Mas assim, de forma imperfeita, apenas como aproximação, podemos imaginar que o magnetismo do Cristo, sendo aquele que formou o planeta Terra, como co-criador, demiurgo do planeta, né? Ele realmente é de uma magnitude fantástica, né? Mas que as curas de Jesus tinham por objetivo princípio transformar a trajetória daquelas pessoas que tinham sido curadas, né? Também. E que isso se fazia das formas mais variadas, com a contribuição daquele que foi curado na sua fé, tua fé te curou, com os fatores do Cristo, que são fatores assim que levam qualquer potência humana máxima, né? Porque a situação crística, ela nos coloca na máxima potência de todas as nossas possibilidades e dons, né? Exatamente. Sendo então o Cristo, embora nós o tenhamos como modelo e guia, nós estamos aprendendo e ele é o mestre, né? Então, assim, as possibilidades do Cristo eram muito maiores do que nós podemos imaginar. Diante do que nós aprendemos com o Jacomelo através de seus livros, o magnetismo, ele trata qualquer enfermidade. O princípio da doutrina espírita nos diz que somos espíritos e que tudo advém do espírito para o corpo físico. Então, o magnetismo não trata o físico, mas sim o perispírito. Seria o tratamento direto à causa. Então, você aconselharia alguém a tomar o passe magnético, independente da enfermidade que ela tenha? Eu acho que o passe magnético pode ter benefícios, né, nas mais variadas enfermidades. Essa coisa de agir no perispírito, a homeopatia também o faz, né? A terapia com os florais de Bach. Por isso, às vezes, algumas aferições científicas, elas têm dificuldade de alcançar a eficácia da homeopatia devido à sua ação nos corpos sutis. Mas mais tarde, como o corpo é reflexo desses corpos e dos sentimentos que eles enquistaram, para que depois se somatizem, né? A cura ocorre, e quem usa a homeopatia com frequência sabe que a cura ocorre, né? Com o magnetismo, a ação magnética mais direta pode incentivar a renovação das células, né? Pode incentivar a restauração de tecidos, e junto com o passe magnético você pode ter uma intervenção de um espírito elevado que simultaneamente promova uma cura, ou você pode ter a associação do magnetismo com a mediunidade de cura, né? Além da fé daquele que e a está fé, recebendo. A tua fé te curou. Tua fé. Né? Então, nós percebemos que estamos diante de um grande momento da humanidade, onde estão surgindo médiums com potenciais, não é? De um quilate que não avaliaríamos em outro momento. Os anais da história também nos trazem conhecimentos desses estudiosos daquela época, o William Crookes, por exemplo, que trabalhava nesse campo, né? Porque até então o espiritismo não era conhecido, mas já atuava de outra forma, com outros nomes ou até sem o nome. Como diz Allan Kardec em A Gênese, o espiritismo está em a natureza, né? Então o Leon Denis mais tarde vem dizer que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Então nós percebemos que o magnetismo, associado aos conhecimentos espirituais do espiritismo, da mediunidade, ela tem esse potencial. Então, o que você diria de uma forma geral para o público que não é espírita e que ainda não tiveram esse contato, essa oportunidade de conhecer?
Espiritismo é uma doutrina com princípios muito claros, mas características culturais e interesses plurais, né? Nesse sentido, é bom que ele seja plural e que haja campos de estudo enfocados diferentes. Eu não vejo mal nisso. Acredito que o magnetismo pode ser um grande campo de auxílio na cura e restauração de diversas doenças, embora a cura definitiva caiba à espiritualidade que obedece à vontade de Deus, né? Então nós, enquanto médiuns ou passistas, nós estaremos sempre submetidos, na nossa possibilidade de auxílio, àquilo que Deus fará por nós, não cabendo a gente decidir se vai curar ou não, porque quem cura é Deus, né? Exatamente. Nós somos os instrumentos, acima de tudo, com a boa vontade. E aí, então, o trabalho divino se faz de acordo com uma série de fatores, não apenas com o merecimento, mas também a misericórdia divina, por vezes, nos cura, como com o fito de incentivar em nós o desenvolvimento de virtudes que estão ainda florescendo. A virtude está aquela plantinha pequena e a cura poderá favorecer o desenvolvimento dela. Então a cura ocorre não nos desobrigando, né, do esforço de transformação pessoal, já que somos nós mesmos que criamos as nossas doenças. Então, estamos aqui no terceiro Além, esse encontro de luminares de espiritismo e magnetismo, e convidamos você a continuar nos assistindo, porque mais tarde nós teremos outros momentos com mais informações, com mais detalhamentos a respeito de tudo isso que está acontecendo. José Otávio, foi um prazer. Muito obrigado por nos conceder esses minutos para que nosso público pudesse ter acesso a essas informações tão preciosas. Eu que agradeço. O que é que você deixa para o público como encerramento? Eu desejo um bom fim de semana, muita paz nos corações, muita saúde, muita amizade, muito sentimento de família. Que Jesus nos abençoe. Muita paz para todos, que Deus continue nos abençoando.